Pode aplaudir o Senhor, querido. Você pode se sentar. Nós vamos ler alguns textos aqui, que é um pouquinho grande, então para você não ficar cansado. Irmãos, para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã. Essa manhã que o Senhor separou para nós, né? Para nós louvarmos o nome dEle, para nós aprendermos da palavra dEle. E eu louvo a Deus por essa casa, por esse ministério, né? Por essa oportunidade que o Senhor Ele tem me dado, né? Nesse lugar ao longo da vida, especialmente hoje, né? No Dia Internacional da Mulher. Já foi orado aqui pelas nossas vidas. Nós sabemos que, né, como foi ministrado, o Dia da Mulher é todos os dias, mas hoje é um dia especial, né? É um dia para a gente lembrar das lutas das mulheres que vieram antes de nós, né? Lutas por direitos, lutas por melhores condições de trabalho, luta para ter direito ao voto, né? A gente veio de uma época que a gente já podia votar, mas no passado não tínhamos voz, não votávamos, e muitos direitos foram conquistados, e só a partir de 1975, né, foi que essa data foi instituída para ser o Dia Internacional da Mulher. E a gente vive numa sociedade, num país onde a mulher, aqui no Brasil, né, em outros também, mas aqui no Brasil é a nossa realidade, a gente vive uma vida difícil, não é fácil ser mulher, né? Principalmente aquelas que são mães solo, né, aquelas que cuidam de uma casa, que assumem toda a despesa, né, todo o peso, né, da responsabilidade do que é sustentar uma família, educar filhos. Essa é a nossa realidade. E a gente ainda tem uma realidade mais dura, porque a gente tem muitas mulheres sendo mortas no feminicídio. Se os irmãos acompanharam, essa semana foi um cara preso aqui em Nilópolis, porque matou o filho de uma mulher, porque a mulher não queria ficar com ele. Enquanto ela estava fazendo lá o exame de corpo de delitos, o cara foi lá e matou o filho dela de 11 anos. Então, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Porque nós somos uma igreja, a gente vai ver aqui ao longo da pregação, que nós somos uma igreja militante. Amém, queridos? Temos aqui uma igreja que milita na causa do Evangelho, né? Então, nós sabemos que Cristo, Ele tinha esse olhar social, comunitário para todas as pessoas, esse olhar de amor, olhar acolhedor. Então, que a gente venha ter esse mesmo olhar nessa sociedade, porque eu falo com muita propriedade, é bem difícil você ser mulher nesse país, né? É bem difícil. Diante de tantas responsabilidades, principalmente eu sei que aqui a gente tem outras mulheres, né, que são mulheres viúvas, divorciadas, solteiras, enfim, mulheres que sustentam essa luta. Nessa manhã que Deus venha renovar as nossas forças, amém, queridas? Você que precisa que o Espírito Santo te renove a cada dia, receba isso nessa manhã, já foi orado aqui. Eu creio que é uma manhã importante para nós termos essa consciência do nosso papel na sociedade e que a igreja, né, venha ter esse olhar voltado para o exterior, porque nós sabemos que a igreja ela foi chamada para fora, né? Não que a gente esteja aqui, é o nosso ápice da adoração. É muito bom estar na casa do Senhor, mas à nossa volta existe uma realidade. E essa realidade é um problema nosso. Amém, queridos? É um problema nosso. E a gente não pode viver numa bolha achando que somos os santos e o mundo está todo errado e nada pode ser feito por ele. Não foi assim que o nosso mestre nos ensinou, não foi assim a igreja primitiva, e a gente vai ler aqui a partir de agora. Então, querido, eu quero que você abra a palavra do Senhor, primeiramente em Atos 3. Nós vamos ler do 1 até o 8, e depois nós vamos ler Atos 4, do 1 até o 22. Atos 3, do 1 ao 8, vai dizer: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Amém. Só até aqui. Então, esse aqui foi um evento, né? Foi o primeiro evento de cura da igreja primitiva. Agora nós vamos ler o 4, nós vamos ler do 4, do 1 até o 22. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo isso diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Amém, queridos? Essa passagem, né, que a gente acabou de ler aqui, do livro de Atos, aqui a igreja está começando, né? Aqui a igreja está iniciando a obra para a qual ela foi chamada. E alguns estudiosos dizem que o livro de Atos ele deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, né? E não Atos dos Apóstolos, como é. Porque aqui, né, a gente vai ver a obra do Espírito Santo, ela chegando, o Espírito Santo descendo sobre a igreja, né? Então, o livro de Atos ele descreve especialmente o ministério de Paulo e de Pedro, que foram homens que foram cheios do Espírito Santo. Porque nós sabemos que Jesus, né, o livro de Atos ele começa lá no 1, ele já começa com a ascensão de Cristo. Cristo subindo aos céus e dizendo para a sua igreja, que até então ali eram os discípulos que já estavam, né, se reunindo, já tinham pessoas ali.
E Jesus falou para eles, olha, vocês vão lá, vocês fiquem lá em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, porque descerá sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio em Atos 2, amém, igreja? Ali em Atos 2, a igreja nasce, né? A igreja começa com um grupo de cristãos reunidos de toda a face da terra, porque foi no dia de Pentecostes. E essa festa de Pentecostes, né, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, era a festa da colheita, né, que eles iam entregar os frutos que eles tinham colhido, iam adorar a Deus, agradecer a Deus. E ali vinha os judeus de toda a face da terra, é o que o texto fala. E nesse dia, Deus escolheu para que o Espírito Santo descesse sobre a igreja. E ali começa a igreja. Então, eu e você, nós somos a extensão dessa igreja que começou em Atos 2. Amém, queridos? Nós somos a extensão dessa igreja. E para que isso acontecesse, ali se inaugurou a obra do Espírito Santo. Ali começou uma nova dispensação. É a dispensação do Espírito Santo. É a dispensação que nós hoje vivemos. Porque nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu ali em Atos 2. E eu vou até ler aqui os versículos. Porque foi uma experiência muito tremenda. Porque diz a Bíblia lá em 2, do 1 até o 4. A gente vai ter que ler alguns textos, tá, irmãos? E isso aí a gente tem que fazer todo dia, amém? Então, em Atos 2 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, aqui o fogo do Espírito Santo foi o que moveu essa igreja para tudo o que a igreja fez. Porque Lucas, ele vai relatar um evangelho que cresceu rapidamente. É impressionante. O primeiro discurso que Pedro fez, depois que ele estava cheio do Espírito Santo, se você for ler a história, você vai ver que mais de 3.000 almas, né, entenderam aquela palavra. Mas não foi Pedro, foi o Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo, ele é preparar os corações, é ele, né, convencer os corações, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vai trabalhar nos corações. Mas a igreja, ela tem o papel de pregar. Amém, queridos? A igreja tem o papel de ser esse canal, foi chamada para isso. Na realidade, né, eu escutei uma frase essa semana em alguma aula que eu tive, que falava assim, né, a igreja, o propósito não existe por causa da igreja, mas sim a igreja por causa do propósito. E qual é o propósito? É a missão. Então, a igreja, ela só existe por causa da missão de Deus. Amém, queridos? Você consegue entender isso? Porque Cristo veio, consumou a obra dele, mas a obra dele, consumou a obra dele aqui na terra, mas a obra dele na terra continua hoje sendo realizada através de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é que nos assegura nessa obra. E o texto que nós lemos aqui é um texto que vai mostrar uma igreja que está começando, né? Porque o Pentecostes, ele aconteceu, a descida do Espírito Santo aconteceu num dia em que Deus preparou, um dia estratégico, onde tinha pessoas de toda parte do mundo, inclusive o Evangelho começou a ser levado a outras nações através daquelas pessoas que estavam ali e que viam outras pessoas incultas, vai dizer o texto, que estavam falando na língua deles, eram pessoas de vários países, e a mensagem de Cristo estava sendo revelada ali para cada nação. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Isso daí só o Espírito Santo, só Deus que pode fazer. Só que aquele mesmo Deus está atuando na igreja de hoje. Então, as nossas dificuldades hoje, a gente precisa também, assim como eles, enfrentar. Porque, né, às vezes a gente pensa assim, o mundo está muito difícil,
né? Está acontecendo muita coisa ruim, a gente não tem força, a igreja tem perdido força, mas a igreja precisa crer que o Espírito Santo é que está conosco, está nos conduzindo, e a gente precisa ter muito mais intimidade com esse Espírito Santo, porque quando nós temos, ele fala o nosso coração, irmãos, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos conforta, ele nos consola. Só que, além de tudo isso, ele é o próprio executor da obra de Cristo na terra. Você crê nisso? Você consegue entender? Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo, nós somos apenas canais. E a gente precisa se colocar à disposição do Espírito Santo para que ele nos use. A gente tem visto, às vezes, algumas posturas contrárias, né? Nos ministérios, nas igrejas. A gente sabe, a gente conhece a nossa situação, né? A nossa realidade de hoje. Mas nessa manhã eu quero dizer para você, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Sabe, não fique preocupado com os comportamentos que existem, tanto lá fora, quanto às vezes dentro da própria casa de Deus, de pessoas que às vezes parece que querem impedir, mas a gente vai entender aqui que nada impede a obra de Deus. Nada impede que Deus execute o plano que Ele executou para a redenção da humanidade. Então, cada um de nós temos essa responsabilidade. Então, queridos, diante da gente, né, falar sobre essa introdução aqui, sobre esse contexto em que eles estavam pregando, eu gostaria de falar sobre 3 características da igreja primitiva. A primeira, ela vai dizer que era uma igreja militante. Está entre Atos 4, do 1 até o 4. Ela vai mostrar uma igreja, né, que mesmo diante da perseguição, da prisão, continuava crescendo, né? As autoridades prenderam Pedro, né? Porque ele queria que eles parassem de falar, né? Prenderam Pedro porque ele tinha curado um enfermo. E aí, enquanto Pedro estava preso, porque ele pregou a noite toda, ele ficou preso a noite toda, nós lemos aqui no nosso texto. Durante aquela noite, diz a palavra do Senhor no texto que nós lemos, que as pessoas continuavam crendo na mensagem que ele tinha pregado. E aí, o número de cristãos, que era quase 3.000, passou a ser quase 5.000. Irmãos, ele já estava preso, né? Ele passou a noite inteira preso, porque eles, né, as autoridades, aqui representada, né, por vários grupos religiosos, até pela própria, esqueci o nome, né? Pelas autoridades eclesiásticas atuais, eu esqueci agora o nome. Mas todos eles que estavam ali falaram assim, não, vamos prender e vamos pensar o que vamos fazer com esses homens. Porque eles sabiam que eles não tinham nem condições para falar do jeito que Pedro estava falando. Falaram, ele é inculto, né? Ele veio aí, né? Não tem nada, né? Eles eram duros, né? Eram pessoas ignorantes, vamos falar assim, né? No dia de hoje, a gente fala, era lá uns ignorantes lá, mas como é que eles falaram com tanta autoridade? O que é isso que está acontecendo? E aí ele confundiu, né? Confundiu e prenderam eles. E no dia seguinte, né? Só que enquanto ele estava preso, o Espírito Santo estava convertendo as pessoas. Amém, queridos? E é isso que a gente precisa ter no nosso coração. Às vezes, né, as pessoas querem calar a igreja, né? Querem calar a nossa voz diante de algumas coisas que colocam diante de nós, às vezes, para nos envergonhar. Mas, querido, nessa manhã, sabe, se firma na palavra de Deus, se firma no Espírito Santo, porque esse Espírito Santo que desceu ali é o Espírito Santo que está sobre nós hoje, sobre as nossas vidas. Então, ainda que a gente não tenha forças nossas, vamos pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, me revela, né? Me revela o que eu faço. Porque aqui a gente vê uma igreja que estava incerta, ela não sabia o que ia acontecer. Pedro estava lá, ele nem sabia como é que podia ser o futuro dele dali para frente, ele estava preso, né? Hoje, aqui no Brasil, ninguém é preso por pregar o Evangelho. Glória a Deus, queridos. Não tem cadeia para quem prega, não. Às vezes as pessoas ficam falando tantas coisas, mas o fato é
temos liberdade de expressão, temos, né, podemos pregar onde nós estivermos, né? Dentro do trem parece que tem uma lei, né? Mas o trem é o trem, você tem um resto todo, né? Se você não pode pregar lá, pregue individualmente. Amém, queridos? Eu me lembro que quando eu trabalhava, que eu ia para a Central, todos os dias eu levava uma pasta, eu levava a minha Bíblia, levava as coisas, e eu sentava, quando eu conseguia sentar, eu morava em Engenheiro Pedreira, e eu ficava prestando atenção em quem sentava do meu lado. E eu falava assim, eu vou ver se eu consigo cavar essa oportunidade. Se a pessoa sentasse e dormisse, né, eu não vou ficar assim, acorda, acorda aí, eu quero falar com você de Jesus. A gente tem que ter sabedoria, amém, queridos? Mas era só uma oportunidade. E ali eu já começava a falar desse amor. Então, querido, isso aí você pode fazer onde você estiver, você é a igreja militante. Amém, queridos? Essa obra aí, ela é com a gente, né? Então, Pedro, enquanto ele estava lá preso, o Espírito Santo, ele estava fazendo, né, fazendo a obra dele de salvação. E essa igreja militante, ela ainda está na terra. Ela vive hoje e ela luta espiritualmente. Efésios 6,12, se a mídia puder colocar para mim, para que a gente entenda qual é a nossa luta, né? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, igreja? Você entende qual é a sua luta? Essa é a sua luta, queridos. E essa é uma luta diária, né? A igreja, ela não pode ser uma vida passiva, né? Não pode ter uma vida passiva, porque a gente sabe, irmãos, que o inimigo, ele tenta nos desestabilizar. Eu me lembro que domingo passado, eu estava aqui, né, de uma experiência que eu tive aí recentemente com meu filho, a maioria da igreja sabe que ele se acidentou. Irmãos, e eu fiquei tão, né, no momento eu fiquei tão assustada, né, eu fiquei, Jesus, o que é isso, o que é isso? Foi uma tarde de sábado, que eu vou falar, tenebrosa, que só 9 e pouca da noite eu consegui mandar uma mensagem para a pastora Suzy, e eu não tinha nem força para falar. E aí, semana passada, ela falou assim para mim, você pode trazer a palavra de oferta? Eu falei, pastora, não. Porque se eu chegasse nesse púlpito, eu ia começar a chorar, porque o inimigo, ele veio ao nosso derredor, mas ele está ao nosso derredor, amém, igreja? Porque é assim que ele faz, ele tenta. Aconteceu algo tão grave com meu filho que ele poderia ter morrido. E depois que passou o meu desespero, eu só comecei a agradecer a Deus. Eu entendi que Deus havia dado um livramento. Então, queridos, comece a entender isso na sua vida. Se o inimigo está tentando te parar, te paralisar, não aceite, porque você é a igreja do Senhor. Você é a igreja que foi lavada e remida no sangue de Cristo. Você é a igreja que foi levantada lá no Pentecostes. Você é a igreja que vive hoje a dispensação do Espírito Santo. Você não está sozinho. Isso daí foi Jesus que prometeu para os discípulos dele. Ele falou assim, olha, eu tenho que ir para que o Consolador venha, mas ele vai estar com vocês. Eu vou estar com vocês, porque, né, até a consumação dos séculos. E a gente não consumou a história ainda. Amém, queridos? A gente tem muita coisa para fazer. A igreja tem muito o que fazer. E você faz parte desse processo. A igreja é os pés de Deus aqui na terra. Você consegue entender isso? E nós fomos separados para isso. Ele nos escolheu para isso. Nós temos que dar continuidade a essa obra. Então, a nossa militância, ela vai envolver vigilância espiritual, fidelidade à palavra, oração, perseverança na fé e uma vida em santidade. São algumas coisas que você precisa ter, querido. É isso que vai nos manter de pé. Você recebe isso nessa manhã? Então, que a gente venha entender que, sabe, vamos militar na causa certa. Vamos militar na causa certa. Às vezes a gente vê tantos cristãos militando tanto aí na internet sobre tantas causas, mas a nossa causa é o Evangelho. Foi isso que a gente aprendeu com a nossa igreja primitiva.
A segunda característica é uma igreja destemida. Esse tema ele vai do Atos 4, que vai do 5 até o 16. E o destemida é um adjetivo que descreve alguém corajoso, audacioso, valente, que não tem medo ou temor diante de riscos, perigos ou desafios. Indica uma pessoa impávida, intrépida, ousada, que age com determinação e firmeza. Irmãos, isso aqui é a própria imagem de Pedro, representada lá na igreja de Pentecostes, na igreja de Atos, que iniciou no Pentecostes. Ele, depois de passar a noite toda preso, sem saber o que ia acontecer com ele, e aí ele foi interrogado, né? E falaram para ele assim, em nome de que vocês fizeram isso aí? Como é que vocês fizeram isso aí? Aí ele vai e responde para eles. Ele falou assim, olha, visto que vocês estão nos interrogando a respeito de um bem que nós fizemos para um homem, né? A gente só fez o bem. Imagina, irmãos, ele curou uma pessoa e por causa de curar uma pessoa, o sistema queria que ele calasse, parasse de falar aquilo, queria calar a igreja. E o que ele respondeu com essa igreja destemida que ele era? Olha a resposta que ele deu. Tudo o que fizemos foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês mataram. Ele enfrentou. Você está entendendo? Ele teve coragem, né? Foi lá e falou, vocês mataram, mas foi no nome dele que nós pregamos, que nós fizemos tudo isso. Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, mas que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Querido, você percebe a resposta de Pedro? Né? É uma resposta de alguém cheio do Espírito Santo. Por isso que ele respondeu. E será que se nós fôssemos, né, colocados na prisão, será que se nós fôssemos arguídos dessa forma, será que nós vamos negar? Né? Não, isso aí está vendo um mal entendido, não foi bem isso que eu quis dizer. Não, queridos. Ele foi lá destemidamente e falou sobre isso, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, né, Cristo é o centro das nossas vidas. Sabe, não tem outra negociação, não tem outra resposta, não. Então, quando o Espírito Santo ele está em nós, né, a gente vai revelar isso nas nossas relações, sejam com autoridades, né, autoridades governamentais, autoridades eclesiásticas, né, familiares, nas nossas relações pessoais, a gente vai ter Cristo como centro da nossa vida. A gente vai analisar assim, Deus, isso aqui vai me trazer para próximo do Senhor ou vai me afastar do Senhor? Essa tem que ser a nossa oração, queridos. Porque às vezes a gente tem algumas coisas que a gente quer para nós e a gente esquece, né, de saber qual é a vontade da igreja, qual é a vontade do Senhor. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos dar os dons que Ele tem para nós, né? Que é sabedoria, discernimento. Esses dons, eles continuam até hoje presentes na igreja do século 21. Então, que você venha lá tomar posse dos dons que o Senhor deu para nós em 1 Coríntios 12. Eu vou acelerar, né? A gente tem que terminar mais cedo. Para a gente terminar, a última característica era uma igreja que não tinha interesses com o sistema. Essa era a igreja primitiva. Não tinha interesse com o sistema. Né? Isso vai estar relatado lá no 4, 17 ao 22. Mostra uma igreja que ela não tinha acordos. Né? Não tinha acordos com ninguém. Eles tentaram calar a igreja, mas Pedro, com ousadia que a gente já viu aqui, respondeu para eles. Né? Ela se posicionou. Né? Aí falou para ele, nós temos compromisso com Cristo. Como que nós vamos deixar de falar de tudo que nós vimos e ouvimos? Esse foi o posicionamento. Então, que nessa manhã, esse seja o nosso posicionamento. Quando nós estivermos diante de alguma situação como essa, será que nós vamos passar pelo crivo? Será que nós hoje somos essa igreja que não deve nada para ninguém?
né? Não deve nada. E ninguém pode nos calar, porque foi isso que aconteceu com eles. Quando eles se colocaram nessa posição, as autoridades falaram assim: olha, a gente não tem nada para poder botar eles, para manter eles aqui. A gente vai ter que liberar eles. E aí eles foram embora, porque todos os que ouviram a mensagem estavam ali aclamando o nome de Deus por causa de uma atitude de uma igreja. Você entende isso, querido, nessa manhã? Que a gente venha ser essa igreja militante, essa igreja que tem compromisso com o reino de Deus, essa igreja que não tem associação com nada, com nada. A nossa responsabilidade é com o Evangelho, amém, queridos? Essa é a igreja que hoje eu e você fazemos parte. Os discípulos, eles estavam ali, né? E eles fizeram a parte dele. E por isso perderam até as suas vidas. E nós, né? Fica a pergunta para nós nessa manhã: que tipo de igreja nós queremos ser? É uma igreja que faz a diferença nessa terra? Então, queridos, que você venha se encher do poder do Espírito Santo. Sabe, que aquele Espírito Santo que foi derramado lá em Pentecostes, ele seja, né, aquele que venha, né, nos queimar por dentro, né, nos queimar, fazer com que a gente sinta esse amor pelas almas e tenha esse cuidado de sermos essa igreja livre, uma igreja que prega a palavra em verdade, uma igreja autêntica, uma igreja comprometida apenas com Cristo. Amém, queridos? Essa é a minha mensagem nessa manhã, e que o Espírito Santo ele fale melhor no seu coração, nessa igreja militante, destemida e fiel. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.